mais um resultado difícil dentro de casa, diante de mais de 16 mil torcedores aqui no Barradão. Queria que você fizesse o resumo do jogo e me explicasse as substituições que você fez no decorrer da partida. A entrada do Caio Vinícius e do Culebra posteriormente. Do Caio Vinícius e O Eric Cachorros. Bom, boa noite. Difícil explicar a derrota, né? Mais um jogo onde cria-se uma expectativa por todos, não só por parte de vocês, o torcedor, nossa também, até pelo que foi a nossa semana, uma semana muito boa de trabalho. Não tem como a gente não dizer que no futebol de hoje um jogador a menos não interfira da maneira que interferiu, e isso tem sido um problema recorrente no Vitória, né? Todos os jogos aí, se eu não me engano, Vasco, São Paulo e agora o Atlético, nós sofremos com isso, 11 contra 11, no momento de dificuldade como nós estamos, em situações adversas, já é difícil você ficar com a menos. Então não estou transferindo a responsabilidade para quem foi expulso, mas na verdade colocando alguns pontos que até os 40 do primeiro tempo, se não me engano, quando aconteceu a expulsão, o jogo estava muito igual. Claro que um jogo, se via um jogo um pouco nervoso, algumas tomadas de decisões precipitadas da nossa parte. E depois da expulsão o jogo tomou um outro cenário, algumas coisas que fogem do nosso controle. Em relação às mexidas, eu optei pelo Eric ali no final por ser um jogador de força. Acho que jogando com um jogador a menos, com todo o aspecto emocional, esse período que vive sem vitórias, né, a nossa equipe não tinha mais tanto jogo. O Mateuzinho foi até onde deu fisicamente, foi um pouco mais sacrificado depois da expulsão, porque ele teve que baixar na linha de 4 lá do lado do Dudu, ser o cara responsável pela armação e ainda fechar na linha, foi até onde deu, e ali não adianta você ter um meia onde você não tem a ofensividade pela sua inferioridade numérica. Então a ideia era sofrer um pouquinho com a linha mais baixa e ter jogadores do lado de força para transição, para tentar buscar uma situação de gol, um escanteio, uma bola parada, uma transição ofensiva que nós pudéssemos pelo menos empatar a partida. Essa era a ideia. Em relação ao Caio, uma opção, né? O William voltou agora de lesão. Se a gente coloca ali, talvez o Luan seria uma primeira mexida, mas é um cara de muita proteção. O William tem um pouco mais de passe, tem a bola longa, e o Caio se assemelha mais ao William, na minha opinião. Então foi essa a ideia também de tentar, em algum momento, poder ter alguma escapada com o Caio. Carpini, boa noite. Você teve algum tempo maior agora para trabalhar com o elenco antes do jogo contra o Atlético Goianiense. Mas me parece que mesmo antes da expulsão, o Vitória não jogou tão bem quanto jogou contra o Botafogo na Copa do Brasil nos primeiros 25 minutos. Por que o desempenho não foi tão bom quanto aquela vez, mesmo com maior tempo para trabalhar? Obrigado. Também concordo. Vi muito mais coisas no Botafogo, contra o Botafogo, do que hoje, coletivamente. Como eu falei, essa semana que nós tivemos de uma semana aberta para trabalhar foi uma semana muito boa, muito proveitosa. Não conseguimos levar para o jogo tudo aquilo que nós preparamos para a semana. A gente vai até certo ponto, né? Chega no momento ali do jogo, a tomada de decisão, a iniciativa, ela parte muito mais do atleta. A gente cria os comportamentos para facilitar, mas algumas coisas a gente não controla durante o jogo. E eu tenho a mesma percepção que todos vocês, né? Nós vemos futebol, vivemos isso aqui diariamente, e realmente não foi... Era um jogo igual até os 40, mas não era um jogo onde nós éramos melhores, nem o Atlético. Era um jogo onde não aconteceu muita coisa, e depois da primeira expulsão e da segunda, e as coisas tomaram uma outra proporção. Sem dúvida, no jogo contra o Botafogo, eu vi muito mais situações coletivamente que me agradaram mais. Agora, o porquê que isso não tem acontecido, eu ainda sigo acreditando grande parte disso, a parte emocional também dos atletas, a atmosfera. Talvez esse momento, jogar 2 jogos fora de casa seja melhor do que jogar aqui, até para a gente trazer de volta toda essa energia positiva. O torcedor tem toda a razão nas vaias, nas críticas, né? Não tem sido condizente dentro de campo, então a gente não tem como ser diferente. Quem sabe esse período, esses 2 jogos fora, a gente consiga uma pontuação para trazer talvez uma confiança de jogar de novo dentro do Barradão e fazer com que o Barradão seja o que sempre foi o nosso torcedor aqui, um aspecto positivo para o Vitória. Tapinho, boa noite. No momento que você substituiu o Daniel Júnior, ali ainda tinha o Mateuzinho em campo. Queria que você explicasse um pouco dessa substituição, por que dessa substituição,
E da saída do campo, Wagner Leonardo questionei sobre essa sequência de discussões que tem prejudicado o Vitória no Campeonato Brasileiro. Ele até falou que uma discussão foi injusta, mas que as outras foram acidentes de trabalho, mas que são discussões que estão prejudicando o Vitória. Ou seja, tem conversado internamente sobre esses lances para tentar de alguma forma evitar, para que não se repita, porque já é uma frequência muito grande. Hoje tivemos 2 expulsões muito lá. Bom, sem dúvida a gente conversa, eu acho que isso entra naquilo que eu falei, né, do aspecto emocional, do momento ruim, da falta de vitórias, da falta de um bom futebol, isso tudo, a ansiedade acho que tem atrapalhado um pouco. Nós temos atletas de um bom nível, atletas de capacidade, que em outros momentos aqui mesmo já deram respostas, em outros momentos da carreira, mas as coisas estão enroscando ainda um pouquinho e essa falta de efetividade, confiança e principalmente do resultado tem atrapalhado bastante. Em relação às outras expulsões, isso tem sido recorrente, mas eu não posso falar sobre isso porque eu nem aqui estava. Comigo aconteceu hoje. Tem sido um problema recorrente do Vitória, desse elenco, dos trabalhos anteriores, e comigo aconteceu pela primeira vez, e era uma preocupação, uma coisa que a gente sempre fala, né? No momento que nós estamos, começar com 11 e terminar com 11 é sempre muito fundamental, não é importante, para a gente poder pelo menos competir de igual para igual. Eu acho que talvez o segundo tempo, levando o jogo para o final, e aí toma um gol de bola parada, o segundo tempo seria uma outra ideia de jogo. E aí, com a menos, 2 meias em campo, não tinha o porquê. Nós tínhamos só o Janderson para fazer essa transição. Eu abro mão de um meia para ter um pouco mais de velocidade com o Yuri e com o Janderson. A entrada do Yuri não nos deu essa velocidade que era esperada, apesar que é um atleta que tem a característica e a capacidade para fazer, mas não aconteceu. E o Mateuzinho fisicamente não suportaria mais. A gente sabe que nós sacrificamos ele, né? Você ter um meia e não ter as opções para o meia jogar, fica muito difícil para o Mateuzinho. Então, ele tinha que se virar, segurar com a bola, circular, baixar do lado do Dudu para fazer o balanço da linha, para a gente deixar o Yuri e o Janderson ali alterando nesse jogo de transição. Então, já que nós estávamos com a linha muito baixa, no meu entendimento era melhor ter jogadores do lado com força e com velocidade, com um pouco mais de descanso, entrando mais fresco na partida, para a gente tentar daqui a pouco um jogo de transição, mudar um pouco a estratégia. Com um jogador a menos realmente é difícil você pensar qualquer coisa. Agora é muito fácil aqui a gente falar, né, o porquê disso ou o porquê daquilo. A decisão ela tem que ter tomada rápida, ela compete a mim, e a gente sempre tenta fazer aquilo que nós nos preparamos para fazer na semana. E qualquer situação que você se prepare, seja para iniciar uma partida ou para alguma mudança, quando você fica com um a menos desde o primeiro tempo, qualquer estratégia é um pouco mais prejudicada. O ano de Thiago, pergunta de Paulo Roberto, onde ficaram os jogadores suficientes durante 30 minutos, entendemos? Mesmo com as temáticas no céu. Foi o que eu disse, né? Até os 40 minutos que foi a expulsão, acho que o jogo foi muito igual. O Vitória não fez a sua melhor apresentação e o Atlético também não. Foi um jogo muito igual, não foi um bom jogo das duas partes, e a partir do momento da expulsão, pior ainda para a equipe do Vitória. E às vezes as pessoas falam, mas teve uma semana, 10 dias, 11 dias, eu estou no clube há 14 dias, e como se isso fosse tempo suficiente para a gente colocar todas as ideias, recuperar emocionalmente, recuperar psicologicamente, uma sequência de 8 vitórias, fazer tudo isso em 7, 8, 10 dias, não é assim de uma hora para outra. Mas o que me deixa preocupado, mas talvez o que deixa o torcedor também, momentos no jogo do Botafogo nós apresentamos situações melhores do que o jogo de hoje, e no momento que nós estamos no campeonato de recuperação nós precisamos de uma evolução, nós não podemos regredir. Isso é uma preocupação que nós da comissão temos, então nós precisamos cobrar de uma maneira que não extrapole, para continuar dando confiança para os atletas, porque são esses caras que vão ter que dar uma resposta. Vão acontecer algumas situações talvez de chegada, pode ser de mais alguma outra saída, mas 80% desse elenco nós precisamos reverter isso, temos capacidade para isso, não jogamos a toalha. Mais um jogo ruim, mais um resultado que o Vitória amarga uma derrota, mas a gente vai seguir lutando. Capim, o treinador passado, então, que falava muito, você pagou do tempo passado, e o Daniel, você não enxergava que o Matheus quando ele ia jogar naquele momento, do organismo inteiro. E hoje deu para perceber o Matheus pro lado esquerdo, o Daniel pro lado direito, e o campo meio com dificuldade na criação.
Será que você vai ter essa mesma opinião de jogo passado, de que o Evans ainda pode jogar com o Daniel? Não, hoje foi mais de uma experiência para deixar para o torcedor também, né? Esses dois jogadores apontam. Se eu não me engano, eu disse que não viria ainda naquele momento, que era muito recente, né? Mas o que me dá subsídio para tomar as decisões são as semanas de treino. E eu testei informações com os dois, com um, com o outro, outras situações. E no treino aconteceram muitas situações boas com dois caras de criatividade. Um jogo onde precisávamos propor, um jogo onde precisávamos ter a bola. E você tem 2 meias com essa capacidade. E o que me preocupava era os comportamentos quando eles não tivessem a bola. E como eu disse, durante a semana também nós cobramos muito e eles fizeram aquilo que era esperado. E as coisas fluíram muito bem durante a semana. Agora nós precisamos transferir isso para o jogo, né? Cada um assumiu um pouquinho mais a sua responsabilidade, né? E as decisões a gente vai sempre ser respaldado pelo aquilo que a gente vê no dia a dia. Dizer para você se é possível ou não, eu acho que no momento que nós estamos, nós precisamos encontrar 11 caras muito que entreguem tudo aquilo que está faltando para a Vitória, um pouco mais de alma, um pouco mais de vida, para acontecer a primeira vitória. E quando isso acontecer, talvez a gente consiga testar de novo essas e outras alternativas. Mas enquanto isso não acontece, a gente está tentando achar os 11 ideal dentro daquilo que nós temos, dentro daquilo que nós temos aqui no elenco, para a gente poder conquistar essa primeira vitória. Acho que é isso que tem faltado para o Vitória, mas para conquistar a primeira vitória tem faltado muitas outras coisas e a gente precisa reconhecer isso. Carpini, boa noite. Então, no jogo contra o Botafogo, você utiliza o Janderson, o Yuri Castilho e o Luiz Adriano. Hoje já muda para Janderson, Mateuzinho e o Alejandro. Ao mesmo tempo, também optou por o Bruno Vini no lugar do Camutanga. Hoje ele estava suspenso e isso se repetiu. Ou seja, os esquemas e os jogadores estão modificando, mas a Vitória continua tendo dificuldade para fazer gols, né? Foi contra o Botafogo apenas um do Daniel que saiu do banco e hoje não conseguiu chegar ao gol. E 4 gols sofridos nesses 2 jogos. Então, na sua opinião, qual a principal fragilidade do Vitória nesse sentido, se é defensiva ou ofensiva, e como fazer, né, para que o Vitória, qual o primeiro passo para recuperar o Vitória, se é ajeitando a defesa ou fazendo com que o ataque produza mais? O primeiro passo é emocional, reconquistar a confiança desses caras, primeiro não sofrer gols, acho que esse é um ponto extremamente importante, né? No pior cenário que nós estamos, nós precisamos somar. Talvez nós estaríamos aqui também lamentando um ponto ou um empate, e quando acontece a derrota, a gente, foi o que eu falei para eles, né? Somos aí 6ª rodada, muita coisa para acontecer. No pior cenário, a gente, se não ganhou, não perde, precisa somar, precisa voltar a respirar um pouco na competição. Mas são 2 pontos que a gente precisa corrigir. Criar mais, fazer os gols, as oportunidades. É difícil no nível de Série A você criar chances de gols e você não ter a tranquilidade para matar o jogo. Do outro lado, defensivamente, quando o adversário tem tido as oportunidades contra o Vitória, tem sido mais efetivo. Então nós precisamos melhorar em todos os aspectos, ofensivo, defensivo, emocionalmente, psicologicamente, recuperar esse grupo. Isso é um trabalho diário, que não é da noite para o dia. E o retrospecto ruim de gols não são só esses 2 jogos, né? Se a gente pegar aí os últimos 10 jogos, tem sofrido muitos gols. Então é um problema que não é só da troca, é um problema recorrente e que nós estamos aqui para trabalhar e ajustar. Carpini, o outro treinador, o Léo Condé, falava muito questão de psicológico. Você chega e diz problemas psicológicos. Como é que se resolve essa questão psicológica? Eu sei que você não é psicólogo, você é treinador de futebol, mas a gente vê hoje, por exemplo, o time às vezes se perdendo, né? O Dudu, que constantemente a gente sempre fala assim, Dudu precisa se acalmar um pouco, senão vai ser expulso, e isso aconteceu. Aí eu lhe pergunto, você até o próximo jogo contra o Botafogo, são 10 jogos, e sem a possibilidade de uma contratação, você vai ter são esses caras como estão aí, você falou. Como é que você faz para recuperar a situação psicológica? Algo que é desde o outro treinador, e você já identificou também. Foi o que eu disse anteriormente, tentar encontrar o equilíbrio entre a cobrança e o excesso da cobrança para não tirar ainda mais a confiança. Eu acho que esse é um ponto.
Tá no pacote também, eu sabia dessa dificuldade que nós teríamos. O ano passado eu vivi um cenário muito parecido, eu assumi o Juventude na 7ª rodada com 6 derrotas, se eu não me engano, e uma vitória, alguma coisa muito parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Porque eu sei que cada história é uma história, mas eu encontrei também um ambiente muito assim fragilizado, e os atletas precisam acreditar, né, voltar a acreditar neles mesmos, e por outro lado eles não podem achar que isso está acontecendo é normal. A gente não pode aceitar da maneira que nós estamos aceitando o jogo ruim, o resultado ruim, tomar gol, não fazer gol, não está normal, não é normal. E ao mesmo tempo nós temos que ter um cuidado para não exceder isso e tirar a confiança dos atletas. Acho que é esse equilíbrio. E mediante essa situação é a gente falar o mínimo possível e trabalhar, melhorar, evoluir, crescer e encontrar a melhor formação que vai competir da maneira que a gente quer que o Vitória compita nessa competição, até a gente ter aí talvez alguma possibilidade de reforços e gente nova, né, para não só elevar o nível técnico, mas a energia, o astral, que uma sequência tão ruim assim, tão longa desse jejum de vitórias, sem dúvida é difícil também para o atleta. Carpini, boa noite. Falando agora sobre o processo de contratação, claro que a janela só abre em julho, mas hoje ficou nítido que o Vitória precisa ir ao mercado para poder se reforçar. Na sua análise hoje, em quais posições o Vitória precisa contratar e quantas contratações você já conversou com a diretoria que precisa trazer para que o Vitória tenha ao menos vontade, eu não vou usar a palavra vontade, mas condição de competir numa Série A? Olha, a gente tem, no momento que nós estamos, né, que o resultado não acontece, o bom futebol, a gente é perceptível que não, a gente não adianta aqui ficar contando história, todo mundo entende, enxerga. A gente talvez falaria de muitos nomes, né, porque o momento é ruim, mas eu acredito na capacidade desse grupo, não pode ser diferente. E acredito também que à medida que as coisas acontecer um resultado positivo, nós vamos recuperar muito desses atletas que já mostraram em outros momentos que têm capacidade. Então não é que está tudo errado e nem quando nós saímos desse momento, não precisa chegar mais ninguém que está bom, não. Nós precisamos pontualmente em algumas situações, eu acredito que na nossa parte ofensiva nós precisamos dar uma encorpada um pouco mais, né? Precisamos do gol, precisamos de jogadores que criem situações de gols, assim como nós temos alguns atletas dentro do elenco que têm mostrado isso. A parte nossa defensiva também, hoje você vê, nós terminamos o jogo com 2 zagueiros canhoto. Era o que nós tínhamos, né? O Bruno Vini sentiu, o Camutanga suspenso. Eu iniciei o jogo passado com o Bruno Camutanga, porque o Camutanga na volta do Campeonato Brasileiro não estaria disponível, então era um sistema que eu ia ficar mexendo toda hora, já sabendo que eu não tenho um atleta, eu dou o mínimo de condição para os caras se conhecerem e evoluir. A partir de agora, desenha-se um outro cenário. Talvez as pessoas ficam, porquê disso, porquê daquilo, eu não vou ficar explicando tudo o que eu penso. E torcedor, a imprensa, todos têm direito de questionar e ter opiniões contrárias, isso é normal, a gente precisa respeitar. Mas se eu vou voltar no Brasileiro e não vou ter um zagueiro que vinha jogando, por que não já tentar construir um melhor equilíbrio na linha defensiva, já pensando no retorno do Brasileiro, onde realmente era a nossa competição. Não que nós não quiséssemos ganhar do Botafogo, lógico que queríamos, como nós trabalhamos muito para vencer hoje, mas nós precisávamos de um pouco mais desse conjunto, desse conhecimento entre os atletas. Então, são situações que a gente vai trabalhando. Então, acho que a linha defensiva nós precisamos terminar o zagueiro hoje, terminar o nosso jogo hoje com 2 zagueiros canhotos, nunca tinha acontecido na minha carreira. Agora o PK está fora, nós temos o Esteves, o Lepo voltou de lesão. O ideal não seria o Lepo fazer 90 minutos, mas se o Lepo não jogar, eu não tenho outro. E vou continuar sem ter outro, porque o Raul não volta a tempo. O Zeca se desligou, a gente na janela só dia 10, então eu queria que vocês levassem em consideração também um pouco toda essa dificuldade que nós estamos tendo, mas eu acredito muito no trabalho desses caras, no compromisso deles, no meu trabalho, e a gente precisa ter um pouco de paciência para as coisas acontecerem. Eu sei que num momento como esse é difícil pedir paciência, e nem estou pedindo paciência, só dizendo que é o processo, é o caminho. Vamos para a 7ª rodada, muita coisa vai acontecer, nós não podemos jogar a toalha na 7ª rodada da competição e achar que esses caras agora não vão entregar mais nada, que a gente tem que mudar tudo mesmo, porque não vai mudar. Nós precisamos melhorar. Carpini, boa noite. Paulo do Varela Net. Dudu se mostrou muito abaixo do que ele já tinha mostrado antes e já estava amarelado.
ele, por ser um jogador de muito contato, acabou sendo expulso. Qual foi o seu pensamento para não substituí-lo no meio do jogo? Conversei com o Dudu, falei, Dudu, você tá amarelado? Ele falou, não, cabeça boa, vou ficar até o final. Tanto que eu perguntei como ele estava naquele momento, ele falou, tô bem. E a ideia não é tirar o Dudu, por mais que ele não venha fazendo talvez no jogo de hoje, tenha a mesma opinião que você, não fez as suas melhores apresentações, mas não foi só o Dudu. É um cara que tem uma saída, é um cara que tem uma competitividade, tem uma identificação com o clube. E talvez se eu troque ali, se eu tivesse feito a alteração do Dudu pelo Caio, a gente trocaria 6 por meia dúzia. E o Caio e o Dudu, você perde um pouco na parte defensiva, mas você tem dois caras que possam ter uma transição, uma bola longa para usar o Eric, usar o Yuri, usar o Jander, mesmo jogando com um jogador a menos. Aí quando você perde o segundo, aí não tem mais o que fazer, a gente tem que esperar o jogo acabar e se defender para no mínimo a gente ter a dignidade de terminar num resultado não tão elástico que sem dúvida para a sequência possa prejudicar ainda mais emocionalmente os nossos atletas. Boa noite, Carpini, Marcos Guedes, resenha do Leão. Eu entendi tudo que você falou na coletiva, mas o torcedor, em momento algum, ele deixou de apoiar nesse Campeonato Brasileiro, tanto é que as arquibancadas sempre estão cheias. Sim. Só que hoje a gente viu um time, na minha visão, apático dentro de campo, não mostrou poder de reação nenhum, né? Mesmo um jogador a menos, eu acho que o time poderia correr mais, buscar mais o jogo. Ficou esperando muito o time do Atlético Goianiense. E a percepção que nós temos como torcedores é que a coisa parece que não está fluindo da forma que tinha que fluir. Eu quero saber se está acontecendo alguma coisa nos bastidores, se tem alguma coisa que está indiferente. O que está acontecendo nos bastidores do clube? Por que o Vitória não consegue reagir dentro do Campeonato Brasileiro? Bom, em relação à primeira colocação, né, que você falou que o torcedor nunca deixou de apoiar, isso eu não falei isso, né? Sempre elogiei o torcedor e é fato. Né? Um período como esse, sem vitórias, e você vê um estádio do Barradão como estava, e a maneira que o torcedor canta, apoia, incentiva, é até constrangedor para nós enquanto profissionais. A gente precisa dar essa resposta. Eu fico incomodado, eu sei que os atletas também estão incomodados. Internamente eu posso te garantir que tudo que é possível a diretoria tem feito, né? Eu vi a gente falando constantemente em reuniões aí, falando de mexidas, de situações para melhorar logísticas de viagem, otimizar tempo, enfim, tudo que é possível. E eu vejo também que os atletas estão tentando, mas não está sendo o suficiente. Todos nós precisamos de mais, né? Comissão técnica, comissão do clube, todos são Vitória, não tem quem chegou e quem está aqui. Os atletas que já estavam do ano passado, não serve mais o que eles fizeram ano passado para hoje, é uma outra história. Os que chegaram também precisam mais. Todos nós, diretoria, todos precisamos de mais em prol do mesmo objetivo, que é a gente sair dessa situação. E eu concordo que hoje nós não fizemos as melhores apresentações. Eu só tenho um ponto de vista talvez um pouco diferente, mas são pontos de vista, a gente respeita opiniões. Quando você fica com um a menos, já tem todo esse retrospecto que é bem desfavorável. Você se jogar para cima do adversário com um jogador a menos, às vezes você corre o risco de sofrer muito mais. A ideia era encaixar uma bola, um contra-ataque. E tem coisas que eu falei, quando vai ali para dentro é tomar a decisão do atleta, a gente não controla, mas o atleta por si só com um jogador a menos, ele acaba baixando um pouco mais a linha, se protegendo um pouco mais, preocupado mais em não tomar do que não fazer, e é perfeitamente compreensível isso. Quando a gente está lá dentro, a gente sabe a dificuldade que é correr com um jogador a menos. Então acho que a gente fez depois das expulsões o que foi possível. É lógico que está muito distante, muito aquém do que é necessário. O possível é uma coisa, o necessário é outra. A gente precisa muito mais em todos os aspectos. Emocional, mental, físico, técnico, coletivo. Todos nós precisamos evoluir, porque o Vitória precisa, mas como eu disse em outras respostas, e termino com essa mesma afirmação, a gente vai dar uma resposta positiva, a gente segue trabalhando, confiando naquilo que está sendo feito e buscando o equilíbrio entre a cobrança, que nós não podemos achar isso normal, e também não tirar demais a confiança mais do que ela já se foi um pouco. Coletiva encerrada com o técnico Thiago Carpini. Reapresentação do time amanhã pela manhã.